Opa, oi para você que está aí, oi para você que está assistindo agora, mesmo o vídeo gravado, porque toda live eu salvo os vídeos e depois eu publico nas outras redes para guardar o registro. Estou aguardando aqui meu convidado. Então, antes dele chegar, para quem não me conhece, me apresentar aqui. Meu nome é Leandro Maia, sou graduado em Ciências Sociais e faço vários outros serviços, trabalho, né, com vários produtos e depois eu vou, ao final do vídeo, antes de terminar, eu pretendo falar aqui com vocês. Não vou falar logo, trabalho no momento, né, enquanto essa questão da quarentena e tal. Sou, no caso, graduado em Ciências Sociais e licenciado, né, pela UFRJ e aguardando aí a oportunidade de lecionar. No caso, eu sou professor de Sociologia e faço palestras também sobre vários assuntos, vários temas, como bullying, prevenção ao suicídio, violência contra a mulher, por exemplo. E atualmente também estou fazendo revisão de texto acadêmico, trabalho com informática também. Vou até mostrar aqui. Ali no sofá tem dois notebooks. E precisando desses serviços, você pode falar comigo também. E também trabalho com livros, né? Sou revendedor. Pode me procurar também. E aqui vou aproveitar para divulgar. Vou divulgar aqui um livro do qual eu participei. Eu participei do projeto, né? Que é esse aqui, ó. Marketing de Relacionamentos e Empreendedorismo. Organização do meu amigo professor, supervisor educacional Marcelo Nunes dos Santos. E eu sou um desses coautores. E assinei aqui o capítulo que fala sobre empreendedorismo. E empreendedorismo não é só o que muitos pensam, tem a ver com empresa, tem a ver com projetos sociais, entre outras atividades, podem ser consideradas também. Então, se você quiser adquirir esse livro, fala comigo. Depois a gente combina como que faz o pagamento, entrega. E agora sim, meu amigo está se ajeitando ali. Ele está se ajeitando ali. E parece que até combinamos. Ele está de chapéuzinho, eu estou de boné. Ambos estamos aqui com nossos fones de ouvido. A nossa live seria feita, transmitida pelo YouTube. Eu tenho procurado fazer preferencialmente pelo YouTube, porque, né, desejo que as pessoas conheçam o meu canal, se inscrevam. E depois eu compartilho a live ao vivo também no Facebook. Depois eu baixo o vídeo e também publico no Facebook. Agora, eventualmente, quando tem algum problema para fazer por lá, por exemplo, hoje a internet caiu, a internet de casa, então estou fazendo pelo celular para usar os dados móveis. E aí o Instagram é muito, muito útil, muito interessante também. Não é minha preferência por questão pessoal, de plataforma, de formato da tela e tudo mais. Mas também desejo fazer, já fiz pelo Instagram e desejo fazer muitas outras. Então pretendo fazer por várias plataformas, em todas as redes possíveis. E é isso. E vamos divulgando aí, trocando ideia, conversando. Nome e preferência. Quando você terminar de se ajeitar aí, meu amigo, você me avisa. Deixa eu apresentar ele aqui. Vou conversar com o meu amigo Marcelo Alves, conselheiro em dependência química, educador social, mediador de conflitos, servidor de grupos de ajuda mútua, idealizador do grupo de ajuda mútua Porta Aberta. E nós vamos falar
o tema principal, mais abrangente da nossa live é dificuldades do dependente químico durante o isolamento social. E vamos abordar questões como as medidas de isolamento social e distanciamento social, efeitos da quarentena, dicas e conselhos. Então, acho que agora ele já se ajeitou ali, ainda não, está terminando. Estou tentando aqui, né? Ajeitar aqui. O áudio está ok. Enquanto você se movimentava, tinha um ruidinho aí do microfone do fone, mas tá tranquilo. Agora tá. Melhorou? Isso, tá ótimo agora. Aqui eu ainda pretendo melhorar um pouco a iluminação, reforçar a iluminação aqui para ficar bem mais claro, bem mais, com mais qualidade a imagem, né? Fica mais nítida. Isolamento acústico no momento não tem como. Mas acredito que o mais importante de tudo é que você consiga ouvir bem e o conteúdo da live que é o mais importante, né? A qualidade no sentido do potencial, né? Da conversa, do convidado, né? Independente da formação, graduação, o mais importante é que a gente tenha sobre o que conversar e seja uma conversa, se não esclarecedora, no mínimo que sirva para a nossa reflexão, nosso pensamento, seja um diálogo para a gente procurar um conhecer melhor o outro e assim a sociedade democrática se faz. Né? Vou colocar até aqui meus óculos, que eu já estou precisando. Estou aqui enrolado um pouquinho aqui, mas já vai ficar tudo bem. Acho que não vai dar zebra, não. Não, zebra faz parte. Se ela vier, a gente... Estou precisando de óculos para fazer a leitura daquelas letras bem pequenininhas, então é melhor já colocar ele aqui. São os dois. Aí. Então, até combinamos, ó. Tô aqui divulgando meu peixe, ó. Toda live agora eu vou aproveitar para vender meu peixe, eu participei desse projeto, desse livro aqui, e tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Marketing de relacionamento e empreendedorismo. Sem saber, sem pensar nisso, meu livro ficou lá guardado. O que eu fiz foi uma atitude de empreendedorismo, essa minha iniciativa das lives, e tem tudo a ver com marketing de relacionamento. Se eu não tivesse um grande número, né, de contatos, de pessoas, de amigos, essa facilidade de me comunicar, e credibilidade, eu não teria conseguido mais de 20 pessoas que toparam de imediato participar comigo. Eu tive algumas poucas recusas por razões pessoais, pessoas que tiveram perdas recentes, de familiares, né? Até por conta da Covid-19 mesmo, ou pessoas que não sentem tão bem falar em público, são mais tímidas, mas foram 2 ou 3 casos. A grande maioria aceitou de imediato, pessoas de todas as profissões, todas as áreas de atuação, enfim. E já fiquei feliz com o resultado que eu tive até agora. Entendeu? Então vamos falar aí. Acredito que agora a internet mesmo está reconectando. Não sei se ele está me ouvindo. Isso. A qualidade da imagem está muito boa. Tá boa, né? Muito boa, tá muito boa. Já te divulguei aqui, já te anunciei. Tamo junto. Agora eu vou deixar que você mesmo fale o que quiser, se apresentar de novo, falar o que te trouxe até aqui, por que tu aceitou e como está sendo, no sentido pessoal, esse momento para você. Bom, primeiro é um prazer, né, estar com você nesse momento. Para mim está sendo muito importante, um prazer muito grande. Mas eu queria começar, antes de tudo, agradecendo todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nessa pandemia. Trabalha na limpeza hospitalar, né? Então quero parabenizar todo esse pessoal, né, e agradecer pelo excelente trabalho que eles têm feito, tá?
Num segundo momento, eu quero ser solidário a todas as famílias que vêm perdendo seus entes queridos, né, com essa situação, e deixar uma mensagem de força, né? A gente vai conseguir sair dessa. Quem puder, fique em casa, use máscara, tome todas as providências e vamos ter força. A gente vai conseguir sair dessa, né? Sim. Você já deve ter falado bastante de mim aí. Eu sou Marcelo Alves, eu sou terapeuta em dependência química, eu sou educador social, mediador de conflito. Eu sou o idealizador do grupo de ajuda mútua Porta Aberta, né? Sou servidor em alguns grupos de ajuda mútua. E a gente está aí nesse trabalho com o dependente químico e a população em situação de rua, né? E muitas das vezes o dependente químico se encontra nessa situação de vulnerabilidade social, que é estar na rua por conta do uso abusivo de drogas, né? Então a gente está aí para tentar trazer algumas observações que nós entendemos que seja pertinente diante da atual situação, né? Porque isolamento social, o dependente químico ele já vive isolado socialmente, né? Uhum. Então, para o dependente químico, isolamento social faz parte da vida dele, porque ele se torna um ser invisível, né? Sim. Quem está em situação de rua, acredito que ele é isolado pela pandemia do descaso e da falta de humanidade, né? Uhum. Ele vive já em isolamento, mas você fala por parte da sociedade como um todo, mas você quer falar especificamente em que situações ou através de que ações ou falta de ações especificamente eles se tornam ou permanecem invisíveis? Bom, se você fizer uma análise um pouco mais detalhada dos fatos, no nosso país parece que ser pobre é um crime, né? O discurso que o indivíduo que é dependente químico, primeiro o cidadão em geral, né? Ele tem o problema porque ele é pobre, parece que é um crime. Ele já é acondicionado a morar em locais que você não tem nenhum tipo de assistência que seja consistente por parte das autoridades, né? O Lobão cantou muito bem isso, né? Que a favela é a nova senzala, né? Há anos atrás, na década de 80, e isso é uma realidade, né? Para a população pobre do país. Quando a gente para a questão da dependência química, e ela não abrange só o pobre, ela abrange toda uma sociedade, o dependente químico, ele é tido como um mau caráter, como alguém que não quer trabalhar, como um sem vergonha, e na realidade ele é portador de uma doença que é progressiva, que é crônica e que muitas das vezes vai levar esse indivíduo à morte, né? Só que a nossa sociedade, de um modo geral, critica esse indivíduo que está usando maconha, o crack e a cocaína. Mas muitas das vezes ele começou a usar droga dentro de casa, por conta da ambiência familiar, né? Porque o álcool é muito presente na vida do Brasil, né?
E a gente, se for analisar fatos históricos mais profundos, o álcool faz parte da história humana há milhares de anos, né? Só que antigamente nós usávamos o álcool. Hoje em dia nós consumimos cada vez mais e em doses maiores. Então esse indivíduo ele é criado dentro de uma família que tem essa dinâmica, né? Tem esse hábito. E o que ocorre? De repente, ele vai desenvolver uma doença. Ele desenvolve uma doença. E ele não pediu para desenvolver essa doença. E muitas das vezes também a família desconhece que o álcool é uma droga poderosíssima. É a droga que mais mata no mundo, disparado. Hoje no país nós temos uma população de entre 12% e 15% de alcoólatras. Bastante. Né? Bastante. Então, é uma situação muito difícil, com a qual nós temos que lidar. Né? É muito difícil. E agora a gente entrando nessa pandemia, a situação do dependente químico e do alcoólatra, ela se torna mais difícil. Né? Porque quando ele está na rua, ele é um invisível social por conta da sua condição social, da sua condição de saúde mental. Né? E com essa pandemia, ficou difícil tanto para quem está nas comunidades terapêuticas, quanto para quem está na rua. E você falou aí da pessoa às vezes começa a fazer o uso da substância, da droga em casa, né? Sim, sim. Inclusive, eu lembrei, eu estava procurando aqui, mas não encontrei aqui rapidamente. Por sua culpa, responsabilidade, eu me inteirei mais do assunto. Através daquele convite que você me fez para escrever um manifesto, um artigo, alguma coisa assim, sobre a influência da família na delinquência juvenil, algo assim. Eu fiz um tipo de artigo, quase foi aproveitado numa aula na faculdade, mas por questões de horários não foi possível. Eu ia apresentar para toda a classe, a professora, né, gostou, mas não houve tempo e pretendo transformá-lo num artigo mesmo acadêmico para publicá-lo em algum periódico, né? Aí eu vou atualizar as informações, que ele é de 2017, se não me engano. Sim, mas ali eu pude conhecer mais do assunto. Porque quando a gente é ignorante no assunto, a gente dá uma opinião de fora. E aí a gente vai tendo a consciência de que é a realidade que fica oculta da sociedade. Que é isso que você falou. Por que muitos estão na situação que estão? Da dependência, do uso ou até da delinquência ou criminalidade, não é verdade? Que o fim, enquanto o fim não é o cemitério, o fim pode ser a prisão, a cadeia. Justa ou injustamente, a violência, a tortura, e tudo isso que acontece. Muitas vezes começa em casa, com um pai que tem esse comportamento, que tem esse problema também, essa doença, vamos chamar assim. Aí tem abuso, violência, estupro, tudo, aquela criança, aquele adolescente cresce nesse ambiente. Qual vai ser o futuro dele? Qual é a tendência? Ele vendo o pai bater na mãe, pai abusa da irmã, pai abusa da mãe, é droga, é tudo, né? Fora os abusos. Então, a mentalidade, né? A mente da criança, do adolescente, sofre um bombardeio, né? Diário. E aí, lá na frente, ele vai ser punido por uma sociedade. Claro que aí, eu reforço a responsabilidade da família, o papel. Só que, porém, temos que entender por que aquela família vive naquela condição. Que geralmente é precária,
temos que compreender, né, os motivos, as razões, os caminhos que levaram as pessoas àquela condição para a gente poder ajudar primeiro o que tem que ser ajudado. Sim. E depois ver as outras questões. Mas primeiro, o que é mais fácil a sociedade fazer? Julgar, condenar e punir. Porque nem todos têm as mesmas oportunidades na vida. As mesmas condições familiares, né, educação, etc. e tal. E aí você levantou essa questão, aproveitei para falar. É um tema, que não é o tema de hoje, mas eu pretendo falar sobre isso até com você futuramente. Quero focar nessa questão. Por que nós vivemos numa sociedade assim? Falar da origem da questão da família, a responsabilidade do Estado, correto? Responsabilidade social dos empresários. Cada um tem uma parcela, não é verdade? De responsabilidade. Todos têm. Você sendo cientista social, um cara que eu respeito muito, você sabe que eu tenho um apreço muito grande por você. Eu costumo sempre dizer, e alguns colegas que são profissionais da área de saúde mental, são terapeutas, técnicos, conselheiros, né? Porque nós somos reconhecidos, mas não somos regulamentados ainda de uma maneira digna. Eu costumo sempre dizer que alguém que deseje trabalhar com dependência química precisa, pelo menos, ler um livro. As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, para entender essa questão no nosso continente. Tá aqui na minha estante, aqui, no meu livreiro. Eu tenho ele aqui também. As pessoas deveriam ler esse livro, tá? Uhum. Quem quer trabalhar. Mostra a capa dele de novo. Mostra a capa dele de novo aí. Eu tenho outra versão, a versão Pocket. Isso. Levanta mais, levanta mais. Aí, isso. Ficou bom? Tá ótimo. Incentivo à leitura também. Aqui também é cultura. Aqui é cultura. Por quê? Para que nós possamos entender o universo da dependência química na América, no Brasil. Como se deu esse processo aqui? Que provavelmente é diferente dos outros lugares do mundo. Sim, é diferente dos outros locais, não é? Então, você vai tratar da dependência química, mas como é que eu vou tratar isso? A gente tem que ir lá na raiz do problema. Como começou? Quem ajudou a propagar a folha de coca? Porque hoje tem um monte de gente, tem muitas correntes de pensamentos, e nós respeitamos todas, mas alguém sobretaxava a folha de coca. E o Eduardo Galeano ganhava com isso. Ganhava. O Eduardo Galeano fez um levantamento histórico muito detalhado disso. Então, para nós falarmos do dependente químico, da dependência química, nós temos que ir em dados históricos, né? Eu, nos trabalhos que faço, nos clientes que eu atendo, eu procuro trazer o familiar para o tratamento, porque eu preciso entender que família é essa. O que levou aquele indivíduo a ter o contato com a droga? Aí geralmente alguém vai falar, pode me perguntar, mas na minha família aqui só o fulano que bebe. O meu pai bebia e eu não bebo, mas o meu outro irmão bebe. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Então a gente procura trazer a família, porque a raiz do problema pode estar nessa relação familiar que pode ser extremamente adoecida, né? Então eu sugiro, leiam As Veias Abertas da América Latina, vamos lá descobrir quem sobretaxava, que é para nós não ficarmos criando heróis
no tratamento na dependência química que não são vilões, estão tentando tapar buracos e fazer um outro tipo de trabalho, que é condicionar, catequizar, doutrinar, e é uma coisa que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então leiam as mensagens da América Latina. Muito bom. Não queria interromper, sempre tenho que lembrar de agradecer as pessoas que chegam para assistir antes que elas porventura saiam. Não dá para a gente ficar interrompendo. E a partir de agora também quero estimular mais que as pessoas. Mandem uma perguntinha, alguma coisa que dê para a gente pegar aqui, alguma questão, né? E sempre que for possível, né? Agora no momento aqui as coisas passam rápido. Quando eu faço pela outra plataforma, quando eu estou com o computador aqui, eu posso visualizar a mensagem mais antiga e dar tempo de... Aqui VaptVupt. Mas não, tá tudo tranquilo. Vai sempre, eu vou tentar deixar esse espaço. Então, assim, a temática que você trouxe, interessantes temas, né? Aquele tema principal aquela sugestão minha é água abrangente, porque estamos nesse momento de pandemia. Então, você vai poder falar, além da dificuldade do dia a dia, cotidiana, né? De tudo que a gente sabe, de discriminação, de falta de assistência, atendimento, o direito cerceado e por aí vai, violências, abusos, questões familiares, econômicas, né, que com certeza a vida para essas pessoas é mais difícil até para conseguir trabalho, emprego, ser respeitado na sociedade. Ser respeitado já é difícil, né? Quanto mais para ele se inserir no mercado de trabalho. No currículo é cheio de exigência, né? Aí chega na entrevista, parece às vezes uma acareação, parece um depoimento às vezes, né? E aí fica muito difícil. Porque se tiver um histórico, se tiver como comprovar um histórico da pessoa de alguma forma, ela já fica marcada, ela já fica visada, né? Então, mas hoje agora... nem precisa isso. Oi. Hoje nós nem precisamos disso. Nós não precisamos disso. Sabe por quê? Nós temos as redes sociais, né? Nós temos as redes sociais. Muita gente que trabalha com dependência química, e essa é uma das questões que eu enfrento bastante com algumas instituições, que é não respeitar o anonimato de quem está no tratamento, no acolhimento. Entendeu? Aí bate foto, posta que é instituição tal. Não, muitas, eu não estou dizendo todas, não tem o cuidado de não mostrar o rosto das pessoas numa época de exposição grande, né? E que as mídias sociais promoveram. Como é que você vai resguardar a identidade e a integridade dessa pessoa? Você não precisa dizer que esteve internado porque alguém foi na sua instituição, ou os próprios gerenciadores desse espaço foram lá e postaram, e as pessoas não têm cuidado, tá? A exposição, né? E faz essa exposição da imagem de uma pessoa que está sofrendo de uma doença. É como se aquele sujeito passasse a ser um troféu, fosse um marketing. Então eu enfrento muitos problemas desses, meu amigo. Porque eu sou um que denuncio isso e vou continuar denunciando. Ninguém sai anunciando que o fulano foi baleado e tá aqui, ou tá com câncer, nada disso. Se respeita, mas
o indivíduo, quando vai para as instituições, e às vezes ele não tem o direito de ter direito de imagem. Né? E você sabe, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, que isso não é legal. Eu entendo que se você tem um problema, você expõe se você quiser. E é aquilo que a gente estava falando. Um país extremamente preconceituoso que nós temos, né? Preconceituoso. Hoje nós vivemos uma polarização muito grande de extremos, né? Esse negócio está muito complicado. E tratar essa questão, aí às vezes a pessoa leva para o campo de que você está falando, que você esteja falando de política partidária. Por que eu falei disso? Porque hoje nós tivemos um pequeno avanço na questão das comunidades terapêuticas, mas nós também tivemos um... Olha o milagre aí. Olha o milagre. Tatiana Mendes aí, ó, com a gente. Tatiana Mendes está aí, ó. Tudo bom, minha amiga? Você está entendendo? Nós tivemos um avanço. Nós tivemos um retrocesso. Sim. Aí você vai me perguntar, Marcelo, por que um retrocesso? E aí, dentro da minha percepção, do meu pensamento, nós não somos iguais. Certo? Então, boa parte das instituições eu penso que elas poderiam ter um cuidado maior na hora de fazer essa internação. Silvana Bonfim, agradeço pela audiência. Uma amiga querida, está lá em Brasília. O que acontece? Pega-se esse indivíduo que está institucionalizado pela droga, está condicionado pela droga, e você o leva para uma instituição. Nós somos diferentes. E muito diferentes. Aí a direção quer propor para este indivíduo, para o João, né, vamos usar o nome João, o mesmo tratamento para o João que ele está oferecendo para o Manuel. Tá certo? Porque se usa a internação no país ainda como sendo a primeira opção para o tratamento dessa doença. Muitas das vezes você pode deixar aquele indivíduo ali 15 dias, às vezes aquele indivíduo... Ô, Leandro, eu estou falando de vivências em comunidade terapêutica que eu tenho ouvido, e tenho visto e tenho vivido. Às vezes o indivíduo não precisa da internação. Ele pegou no final de semana, ele gastou um dinheiro que ele não devia, aí ele fica pela rua com vergonha de voltar para a sua família, aí ele fica em situação de vulnerabilidade, está na rua. Aí aparece uma oportunidade, alguém quer levá-lo para uma instituição, para uma internação. O Porta Aberta, que é o grupo que eu sou idealizador e coordenador, e que nossa amiga Tati participa aí também, como sendo diretora técnica, ainda que ela tenha nos abandonado, né? Nós fizemos um trabalho em Campo Grande, lá, e nós conseguimos ter um resultado positivo com companheiros que estavam morando na rua. Esses companheiros conseguiram parar de usar drogas morando na rua.
Com o quê? Levando uma informação de qualidade. Teve um rapaz que ele me chamou a atenção em especial. Eu não vou falar o nome dele pela... Eu ia puxar a orelha também, porque ela perguntou qual o tema, sendo que eu divulguei e ela não prestou atenção. Não, que eu falei do Porta Aberta não, também. Escutei. Ao vivo é melhor, ao vivo é melhor. E esse rapaz, ô Leandro, ele não sabia aos 41 anos de idade que álcool era droga e não sabia que o alcoolismo era uma doença. E ele foi orientado a buscar uma ajuda ambulatorial. Tendo feito isso, ele passou pelo médico, foi feito o receituário, ele começou a tomar a medicação, frequentando reunião de grupo com a gente, parou de beber na rua, a informação chegou na família e a família foi resgatá-lo. E ele está limpo até hoje, dentro de um tratamento, e ele não precisou de uma internação. Então, o dependente químico, nós temos que tentar mudar essa mentalidade, de levar a informação primeiro. Cada caso é um caso, mas o que ocorre? Não podemos padronizar. Nós temos que analisar o caso. Para quê? Para que esse indivíduo não fique institucionalizado, só fique limpo dentro da instituição, né? Que ele consiga ter mais possibilidades de recuperação fora de internação. Porque quando eu digo do avanço e do retrocesso, e eu contei essa historinha para mostrar isso, porque a maioria das instituições trabalham com um período fixo de internação para todo mundo. Entre 6 e 12. Entre 6 e 12. A grande maioria trabalha com essa questão. Eu conheço pouquíssimas instituições que fazem uma proposta de uma internação de curto período. Se você pegar alguns especialistas no Brasil, eles vão dizer assim, ó, para você iniciar um processo, bota aí uns 45 dias para ver se esse indivíduo vai se adaptar. Né? Por quê? Você tem um indivíduo que está institucionalizado pela droga, que não vive na normalidade, né? Vamos por assim dizer. Você traz esse indivíduo, coloca diante desse indivíduo uma quantidade imensa de normativas institucionais, a possibilidade dele ficar é praticamente nenhuma. Entendeu? Você vai ter um caso ou outro. Mas na grande maioria, e a gente está falando de estatística, tá? Eu estou falando de estatística, da observação que eu tenho feito, tá? Eu não estou falando da observação
de ninguém, eu estou falando da que eu tenho feito, das minhas anotações, né? Que eu venho trabalhando com dependência química desde 2013, que foi quando eu iniciei os meus estudos a respeito do tema, porque eu, inclusive, também não sabia que alcoolismo era uma doença, né? Eu não sabia. Então, quando eu comecei a adentrar esse universo, eu comecei a fazer pesquisas. Eu já visitei muitas comunidades terapêuticas, que agora é comunidade terapêutica, mas antigamente, há uns anos atrás aí, era centro de recuperação. Uhum. E eu fui a alguns centros de recuperação, né? Alguns centros de recuperação. Fui a alguns e prestei serviço voluntário em alguns, tá? Então, eu estou falando de um lugar de quem esteve lá. Como na questão da rua. Aí esse indivíduo, que a gente está tratando, o dependente químico que está na rua também, para a gente chegar no acolhimento. O que está na rua, o indivíduo não tem regra. Como é que você vai botar um monte de regra para alguém que... Você vai pegar um cavalo selvagem e vai botar uma sela nele? Um búfalo? Não tem como. Você vai pegar um leão na floresta e vai passar a mão na juba dele? Não tem ideia. É surreal isso. Podem acontecer pequenos milagres, que eu digo, tá? Mas são raríssimos. São raríssimos. Então, no que diz retrocesso é isso, porque nós padronizamos um conceito de funcionamento para a comunidade terapêutica. Está parecendo um quartel. Esses espaços são muito criticados de forma geral, né? Como Sim. A partir da questão da administração, como você já comentou, que geralmente, a partir da sua direção, a partir de quem acolhe, a estrutura, geralmente são comunidades religiosas, né? E aí eu questiono, o poder público não faz a sua parte. Não tem investimento, não tem assistência, fica complicado. Aí eu te pergunto, entre o não ter o acolhimento, o serviço público, o poder público, e ter esse atendimento que não é da melhor maneira, profissional, técnica, etc., o que você me diz? Antes, deixa eu rapidinho aqui, espero que você não perca. Tem uma questão aqui que a Tatiana colocou. Ela está falando de... Cada pessoa é singular, precisa ser avaliado, né? Claro, são indivíduos. E quem é que está fazendo essa avaliação? E ela fala também discutir com o dependente químico, que é interessante também ouvir, né, o lado de quem é o mais interessado. E também ela falou, vamos lá, como se vive sem estabelecimento de regras? Não estou falando de regras arbitrárias. Claro, regras, né? A sociedade humana civilizada, na verdade, Sim. até no mundo animal, existem regras. Se não cumprir, se passar do seu espaço ali, o outro lá vira seu predador. Então... ela falou de regras arbitrárias, eu estou me remetendo a normativas que são... que não são regras, são arbitrárias. Como você falou, geralmente eu bato palma para as instituições que fazem esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo que eu vou aplaudir, eu também preciso criticar, porque como a gente não pode ter estima por alguns erros que alguns insistem em cometer e sabem que estão cometendo. Eu me pergunto, as instituições, eles querem fazer tratamento de dependência química ou querem fazer uma catequese, tá certo? Ou um proselitismo? Essa é a pergunta. Então, quando eu digo que você leva o indivíduo para uma instituição com
um grande número de normativas institucionais, não estou falando de regra, estou falando de normativa institucional, porque foi onde você tocou. São geralmente instituições religiosas. Aí vamos dizer, o cara vai para uma instituição A, que o cara tem que ficar 3 dias sem comer, de meia-noite a 3 horas da tarde. O que isso tem a ver com o tratamento de dependência aqui? Estou falando de doença. Isso é uma regra, para mim, que é arbitrária. Isso é uma normativa arbitrária, né? Porque, geralmente, você vai tratar uma doença, primeiro lugar que você vai. Nós estamos usando óculos. Qual foi o primeiro lugar que você foi? Geralmente você vai no... No meu caso, eu fui pelo menos no oftalmologista, deve ser, correto? Não é? Você não foi direto para fazer uma operação de catarata, foi? E nem deve se chegar em qualquer lugar, me dá um óculos aí. Justamente. Qual o teu grau? Tu tem Justamente. necessidade? O óculos tem qualidade, vai te fazer mal, enfim. Não é o correto, né? Não é o ideal. Justamente. Então, isso é uma situação que ela é muito delicada. Por exemplo, você tem algumas normas que são propostas pela Organização Mundial de Saúde, através do NIDA, né? Ele estabeleceu algumas regras, algumas sugestões para você iniciar o processo de dependência química. A gente sabe... Seu áudio deu uma falhada aí, pode repetir. Tá me ouvindo? Tô. Tá conseguindo me ouvir? A Organização Mundial de Saúde tem um departamento lá, o NIDA, que ele trata as questões, uns princípios básicos para o tratamento do dependente químico. O NIDA tem lá algumas sugestões. Ora, se nós estamos tratando de saúde, por que não seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde? Em primeiro lugar, por que é que eu vou me colocar num lugar de um suposto saber, né? Como eu vou me colocar no lugar do suposto saber contra a ciência? A necessidade que nós temos de querer ser mais do que a ciência, do que a Organização Mundial de Saúde. Né? Nós estamos tendo um problema agora no nosso país por conta disso. Faz o que a Organização de Saúde quer, o que não quer. Né? Nós estamos vendo essa situação. Então, o que eu defendo é isso. Porque quando você não está seguindo as diretrizes científicas, você já começa, no meu entendimento, de maneira equivocada. Nós estamos falando de doença. Aí você bota o indivíduo, você começa a taxar ele de mau caráter, de sem vergonha, que ele não se esforça, ou é porque ele não ficou com fome de meia-noite às 3 da tarde, que ele teve uma recaída, ou que ele não consegue, olha o que você está fazendo com o ser humano. Será que esta é a maneira correta de se tratar a dependência química? Pode funcionar para alguém? Talvez funcione. E se funcionar para ele, eu até vou respeitar e vou apoiá-lo. Tá? Porque o mais importante para mim é um dependente químico ficar limpo. Porque um dependente químico limpo um dia é um milagre, pô. Pode ser o primeiro de muitos dias, né? Sim,
Pode ser o primeiro de muitos. Então, o questionamento é: por que não ir primeiro pelo caminho da ciência? Não existe um modelo único. Nós sabemos disso. Tem pessoas que conseguem parar sozinhos. Entendeu? Mas tem gente que não consegue. Você quer falar do caso das pessoas que ignoram, enfim, a ciência e vão pelo lado ideológico, apenas da fé, apenas da questão... Sim. Mas ainda que o primeiro passo seja dado nesse sentido, mas, como em qualquer questão de saúde, você procura o médico hospital. Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia espiritual se você quebrou a perna? É um exemplo bem radical, ok. É isso. Eu não estou nem falando que seja impossível, mas você vai contar com aquilo, e se não acontecer, não, então entrega para Deus e... Porque para que existem os médicos? Para que existem os professores? Cada profissional deve ser procurado quando a gente precisa daquele serviço. Se for assim, a gente consulta qualquer pessoa, né, curiosa. O que eu faço aqui? E aí depois vai reclamar de quem? Não é verdade? Essa é a grande questão. A normativa institucional que eu falo é nesse sentido, de querer padronizar isso, querer trabalhar só isso. Eu acho que nós podemos ter um ganho muito maior, né? Muito maior, se nós abrirmos a nossa mente, pararmos de competir com a ciência, né? E andar junto, né? Andar junto, ao invés de espalhar, juntar. Vamos juntar todas as ferramentas? Se você me permite, é comprovado cientificamente que a fé ou pensamento positivo pode ter efeitos em questões clínicas. Sabemos que existem, né, estudos e pesquisas onde um grupo de pessoas dividido, eles têm a mesma doença, enfim. E para metade desse grupo você dá uma medicação realmente eficaz e para outra metade o chamado placebo, que é apenas um comprimido de farinha, vamos colocar assim. Parte daqueles que tomaram o placebo também ficam boas. Claro que tem um percentual disso aí. Ele acreditou que ia ficar bom. Nossa mente, nosso cérebro é fantástico. Mas aí aqueles que não têm fé ou não têm pensamento positivo, então ninguém vai ficar curado só porque não acredita. Não, e a eficácia da medicação, da ciência? Então você pode conciliar duas coisas sim. Tem tudo a ver, até a questão motivacional, né? Autoestima, passar confiança, passar segurança. Tudo isso faz diferença. Mas em primeiro lugar é o especialista. Tem que ser o técnico. Sim. A nossa amiga Tati colocou ali outra questão, é que as pessoas não são obrigadas a se tratar em comunidades terapêuticas. Então penso que só vão se submeter se quiserem. E quando não é tão simples assim, né? Não é tão simples. O indivíduo perdeu essa capacidade cognitiva, autônoma, de decidir alguma coisa por conta da droga. Né? E mesmo sem a droga, sabemos que muitas pessoas, por várias razões, existe um chamado, um fenômeno, vamos colocar assim, que é chamado de servidão voluntária, inclusive. Não é que você quer, é que você não tem autonomia, como você falou. Você não é autônomo nas suas decisões, não é verdade? Porque você diz, é igual você dizer assim, o fulano recaiu porque quis. O fulano porque não quer. Ele não quer ou eu não estou tendo uma boa escuta da história daquele indivíduo? Né? Será que tem que querer? Essa história de tem que querer? Então, uma pessoa que tem um transtorno mental, que está lá no Dr. Felipe Pinel, ele tem que querer ficar internado lá? Não, ele está internado lá porque ele está interditado. E o dependente químico, se não tiver cuidado, é esse caminho que ele vai trilhar. Eu ia fazer uma comparação aqui, talvez bem grosseira. Me veio à mente essa questão que você falou, tem que querer.
seria mais ou menos comparado à pessoa que diz assim em relação ao filho, à criança, mas ele não quer, então não vou levar. Ou, Aham. já que ele tá querendo, então tem que fazer a vontade dele. Nem uma coisa nem outra, né? Eu gosto muito dessa fala, e tipo assim, você tem que querer ficar bom da sua vista, Leandro. Tira esse óculos aí. Se eu tirar aqui, eu não consigo ver nada. É verdade. Então não é tão simples assim. Não, Marcelo, é falta de fé, é falta de é, força de vontade. eu Tá? penso que se você quer tratar alguém, isso é o meu pensamento. Hoje eu estive conversando, inclusive, com um amigo que é do serviço social. Nós estávamos conversando. Eu falei, se um dia eu tiver uma oportunidade de fazer um trabalho com internação, eu não vou fazer um trabalho para querer ser melhor do que ninguém. Eu vou tentar fazer um trabalho dentro daquilo que eu aprendi cientificamente. Por quê? Eu penso que funcione. A questão de parte de espiritualidade de cada um cabe a cada um. Amigo, vou aproveitar e eu não sei, eu não marquei exatamente o horário que a gente começou. Mas jamais eu poderia, vamos encerrar. Antes eu não tinha experiência e já aconteceu de encerrar bruscamente a transmissão, sem ter pensado que eu poderia começar uma nova transmissão e a gente continuar o assunto. E depois eu edito junto o vídeo e vamos seguir. Então, antes de ter essa correria, vamos fazer a segunda parte. Fechado? Vamos. Vou encerrar aqui agora. Você aguarda aí, eu começo uma nova transmissão e aí vai vir a segunda parte. Tá bom. Porque não tem como, né? Não tem como fazer algo assim na correria. É porque a gente vai chegar agora na comunidade terapêutica nós vamos adentrar uma comunidade terapêutica agora para expor um pouco do que está acontecendo com o dependente químico lá, né? Com os meus companheiros, né? Então, você que está curioso em saber o que acontece dentro da comunidade terapêutica, assista a segunda parte, que vem logo a seguir agora. Só um minutinho que eu já começo novamente. Valeu, meu irmão. Segura aí. Retomando aqui, reiniciando a transmissão, no caso a terceira parte. Não sei se a segunda parte foi salva, porque o Instagram encerrou bruscamente, mas é porque uma transmissão apenas de 60 minutos seria insuficiente para a gente conversar um pouquinho melhor sobre esse tema tão importante, né? Que é a dependência química. E o título dessa conversa é Dificuldades do dependente químico durante o isolamento social. O tema, o pano de fundo de todas as minhas lives tem sido a pandemia, a quarentena, o isolamento social, ou afastamento, ou distanciamento social, enfim. E aí, de acordo com o meu convidado, de acordo com a profissão, a formação, a área de atuação de cada um, eu faço essas conversas, né? Para a gente poder fazer o link com a questão da pandemia. Então... Opa! Continuando, voltando. Vamos continuar. Eu cheguei a iniciar uma nova transmissão, mas aí recebi uma ligação telefônica na hora, que eu devia ter desativado tudo, né? E cortou, pausou o vídeo, e quando o vídeo voltou, aparecia um tipo de umas manchinhas assim, aí eu falei, acho que houve algum problema. Achei melhor encerrar, porque não apareceu ninguém, né? Sim. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aí. Acho que essa não valeu. Aí acabou que o Instagram encerrou bruscamente. Então aquele pedacinho ali acho que se perdeu. Então, eu acho que foi porque aqui eu estava conseguindo te ver e enviava a solicitação, mas dizia que não tinha sido enviado, devia estar com algum problema técnico aí mesmo. Quando eu encerrei, mostrou que tinha 3 espectadores, então, mas para mim não apareceu. Então,
meu telefone está precisando já de uma limpeza, né, no sistema para poder, porque eu uso bastante, né, uma ferramenta muito importante, né, e estou usando, né, nesse período então muito mais para divulgar as mil e uma atividades. Me dá a tua senha que eu tô usando a minha internet, cara. Vamos ver se a gente consegue retomar o ponto. Eu lembrei agora onde que a gente fez uma pausa. A gente ia entrar na questão das comunidades terapêuticas. Ó, não reparem aí, se eu estiver fazendo uma boquinha aqui durante a live, é porque eu tento fazer minhas refeições dentro de certo horário, quando passa um pouco, já me incomoda. Então, meu amigo teve que dar uma saída, esperar ele voltar. Tem mais alguém aí? Aqui não mostra que tem ninguém no momento. Mas, como a tecnologia também falha, pode ser que seja alguém ouvindo agora, ao vivo, e para mim não aparece. Então, bom que tivemos participações hoje, várias colaborações, comentários. E nem sempre é possível, às vezes, né, por nervosismo e tal, não estava acostumado ainda. Os comentários passavam direto e acabava não. E também para não interromper a conversa, né? Geralmente eu uso o celular e o computador ao mesmo tempo para ficar visualizando melhor. Só que a internet aqui de casa caiu pouco antes da live começar, que eu ia fazer a transmissão pelo YouTube, compartilhando no Facebook, mas devido a esse problema, a alternativa foi usar o Instagram, usando o celular e os dados móveis. E até agora a qualidade tem sido boa e acredito que agora vamos retomar o nosso papo. Pretendo encerrar até as 9, né? Acho que dá para a gente pelo menos ter uma ideia, né? Uma introdução a esse tema, porque é algo muito, muito, muito complexo e tabu para muitos, desconhecido para muitos outros, né? Enfim, e é importante conversar com alguém que é especialista, especializado na área, trabalha na área e pode tirar muitas dúvidas, até mesmo de mim, né? Que sei um pouco de cada coisa, um pouco de nem tudo e nem tudo tão bem que eu não precise aprender mais. Meu amigo está com dificuldade de conexão, acredito eu. Vamos lá. Realmente uma conversa bem esclarecedora e mesmo para as pessoas que nunca se interessaram pelo tema, pelo assunto, porque de repente não tem alguém na família, alguém próximo que seja um dependente químico, né? As pessoas usam termos que nunca gostei. Viciado. Hoje em dia, por conta do aumento do uso, né, do crack, as pessoas usam esse termo cracudo, que sempre achei isso tão desrespeitoso, né? É muito horrível você ser rotulado, definido por um comportamento, seja qual for, uma atitude, um jeito seu, ou uma doença, uma dependência, uma dificuldade que você tem, uma limitação, uma deficiência. É muito ruim isso. Isso sempre me incomodou. Meu amigo está com dificuldades de se conectar aqui.
Agora eu que estou convidando. Fiquei esperando ele fazer a solicitação. Ele fez, mas não foi possível conectar. Talvez a internet dele esteja um pouquinho instável. Agora voltamos. Estamos de volta. Tá com dificuldade, meu amigo, na internet? Deu um pequeno problema técnico aqui. E a bateria do celular, como é que tá? Não, tá tudo beleza. Ó, eu pretendo fechar contigo. Esse assunto é interminável, né? Como quase qualquer outro. Vamos finalizar até as 9, até porque o tempo também já correu. Sim, sim. Mas eu estava escutando você falar aqui sobre o termo. Você falou aí sobre o termo cracudo. Eu fico. E as pessoas falam assim, pô, você é muito radical. Não é questão de ser radical. Eu estou falando de um lugar, e falo isso com toda humildade. Corsino, deixa eu agradecer aqui a Cecília Corsino, a diretora, professora, que está participando aqui com a gente. Agradeço bastante. E a Tatiana que voltou, né? A Tati é nossa amiga. Aí você falou dessa expressão cracudo. Eu estou falando de um lugar, porque eu sou dependente químico. Eu estou falando do que eu vivi. As observações que eu faço, eu observei dentro das instituições. Tá certo? Eu não estou fazendo a crítica pela crítica. Uhum. Eu estou fazendo a crítica vivenciada. Entendeu? Ninguém me contou. Porque para algumas pessoas é muito tranquilo fazer algum tipo de consideração. Eu respeito todas as considerações, mas não podemos esquecer de ouvir a parte mais interessada. Né? Eu costumo sempre perguntar para o familiar ou até para o próprio gestor do espaço se ele se internaria no local que ele oferece como espaço de tratamento, ou se ele colocaria o filho dele ali, ou a esposa dele ali. Essa é a pergunta que eu faço. Né? E por quê? Por causa do estigma, das situações que se criam. Você falou cracudo, eu vejo profissional falando cracolândia. Repete, respeito quem fala, mas eu não concordo. Você ouve profissional falando? Eu conheço cena de uso. Profissionais falando, eu fui fazer um trabalho na Cracolândia de tal lugar. É terrível isso. Né? Eu já ouvi falar na Disneylândia, eu nunca fui, né? Não sei se um dia terei dinheiro para ir na Disneylândia. São locais, todo lugar que termina com Lândia são locais de diversão, né? Imagina, de diversão! De né? Turismo. A terra do nunca, né? Neverland, Disneylândia. Agora, Cracolândia, para mim, isso soa triste, mal, né? Aos meus ouvidos, sabe? Sim. Aí você começa a estigmatizar o sujeito. E esse sujeito que está nesse espaço carinhosamente chamado pelas autoridades e por alguns profissionais de Cracolândia, muitas das vezes, quando ele vai para as instituições, quando ele não consegue se adaptar, porque talvez não fosse o caso de você ir logo para uma internação, o sujeito não está convulsionando.
Vamos lá. De repente ele pode estar com um problema respiratório do pulmão, né? Ele é um dependente de criança, você vai levar ele para a comunidade terapêutica? Vamos para o ambulatório primeiro. Vamos dar oportunidade de passar informação para esse sujeito, para ele ver o que está acontecendo com ele. Porque quando ele chega na instituição, ele já está no isolamento social lá na rua, não está? Ou no uso, ainda que ele esteja em família, ele está no isolamento. Ele pode morar dentro de uma casa, mas ele não participa socialmente daquela família por conta do uso de substância. Aí você leva esse indivíduo para dentro de uma instituição. Geralmente, quando o indivíduo está na droga, ele abandona a família por conta do uso da substância. E vice-versa, né? Sim, mas uma boa parte, né, ele acaba abandonando a família, porque ele vai abandonando os prazeres. E às vezes também a família é muito adoecida. Às vezes, para conviver no meio daquela família, só usando droga mesmo. A pessoa abandona a si mesma, né? Em muitos casos. Né? Sim, mas às vezes o Leandro, esse indivíduo que está usando droga, ele é o mais lúcido daquela família. De repente ele usa a droga para poder suportar aquela família extremamente adoecida, cara. Entendeu? Então, quando eu digo, eu estive numa instituição terapêutica. Inclusive, mais uma intervenção que é muito interessante. Esse link. Convidei uma psicóloga para fazer uma live amanhã. Espero que ela possa fazer. E o tema que ela sugeriu, porque ela trabalha diretamente com isso, é família abusadora na quarentena. Esse período de isolamento, para muitos é bom estar em casa com a família, fazendo live, mas para boa parte está sendo um dos piores ou o pior momento da vida, que é ficar diariamente, confinado com as pessoas com quem você menos tem interação, comunicação, diálogo, respeito. Está sendo horrível para muitas pessoas. Então, aí o dependente químico ele já é um isolado social, tá certo? Aí você coloca ele numa comunidade terapêutica com várias pessoas, ele já não tinha afinidade com a família. E chega lá, ele vai ter uma dificuldade já de lidar com aqueles outros pares que ali estão. Dependendo da situação, ele não vai se ambientar com aquelas pessoas que estão ali. E aí você coloca normativas institucionais que são completamente descabidas. Eu estou falando de descabimento. A gente sabe que há trabalho de mão de obra barata, tá? Dentro das comunidades terapêuticas, é mão de obra barata. Faz trabalho aqui, faz trabalho ali, faz trabalho ali, tá? Eu tô falando com conhecimento de causa, Léo. E não foi um lugar só, não. Foram vários locais. Né? Foram vários locais. Esse indivíduo chegou lá, ele tá isolado dentro da instituição. Porque se ele não tiver família, ele não se enquadra com aquela galera que está ali. Às vezes ele pega ele consegue interagir com uma pessoa. Ele interage com 2, 3, mas aí às vezes a direção vê aqueles 2 muito próximos, eles não se enquadram no restante das normativas, eles já são olhados de uma outra maneira. Eles são olhados de uma outra maneira. Ou ele é indisciplinado, vão arrumar algum estigma como cracolândia ou cracudo para definir esses 2 sujeitos. Sim. Né? Então, esse isolamento social,
de quarentena, olha, eu fico só preocupado com a alimentação deles. Porque dependendo do caso, esse indivíduo está lá dentro e a família faz mal para ele estando internado. Né? Que às vezes a família às vezes dificulta. O isolamento social, eu tenho tido contato com algumas pessoas que são próximas a mim e que me disseram assim, Marcelo, de uma certa forma, porque a minha família não está vindo para cá para trazer problema. Peraí, pode repetir esse pedacinho, porque deu uma... Eu tive contato com algumas pessoas que disseram assim, graças a Deus que no sentido de tipo assim, pô, essa pandemia, com tudo de ruim que está acontecendo, mas a minha família está deixando de vir aqui trazer problema para mim. É o que eu comento, que eu falei, você eu interrompi. É que muitas vezes o maior problema da pessoa é a família, né? É a própria família. Sim. A maior droga, talvez. Sim. Qual a primeira droga do sujeito? A primeira grande droga do sujeito. Né? E o amigo aí fez o comentário. O que você acha do que ele falou aí? Que a internação também pode ser viciante do indivíduo. A internação se torna um vício. O indivíduo se torna institucionalizado. A internação, ele vai fumar a internação, ele vai beber a internação, ele vai cheirar a internação. Entendeu? Ele só fica limpo na instituição. Aí lá na instituição, ele se torna um ser produtivo ali. Porque ele encontrou o espaço dele, pô. Entendeu? Ele se ambientou com aquilo. Aí ele saiu do adoecimento da droga, que ele tá lá na cena de uso, mas ali é feio para a sociedade, né? Ali é feio. Né? O cenário é escandaloso. Mas ele ficar dentro da instituição é legal, né? Aí ele sai de um transtorno e entra no outro, né? Ele entra na caixa de Skinner, ele só funciona ali, né? Como é que a gente faz? Então eu penso que a escuta nossa, enquanto profissionais, ela deve ser bastante apurada. Para que esse indivíduo não vá para uma internação desnecessária. No primeiro momento, seguindo as normas do NIDA, sugerindo para ele grupo de apoio, ambulatório, lá passando psiquiatra, tá? Porque o indivíduo, o dependente químico, ele já é isolado socialmente e às vezes ele vai para a instituição para se ficar isolado. Né? Então, ele é um indivíduo introspectivo, ele não consegue ficar na rua, ele tem essa série de situações que nós já comentamos, mas ele, na instituição, ele se sente seguro, ele consegue ficar isolado lá dentro. Né? Então, é muito ruim a situação que nós estamos vivendo de isolamento social, mas para alguns dependentes químicos, como eu te falei, que uns já me disseram, pelo menos, né, infelizmente, mas foi o que ele falou,
a minha família não vem me trazer problema aqui. Porque não pode vir, aí só liga, só dá tempo de saber, olha como é que tá, tudo bem, tal, trazer pequenas informações, né? Desnecessárias. Né? O básico, porque se a família for para lá, porque tem instituição que é todo final de semana, né? Sábado e domingo, tem instituições que é de 15 em 15, tem instituição que é só com um mês, né? Então, você tem algumas sugestões do NIDA que você pode aplicar. Você interna um sujeito hoje, você vai dar visita para ele daqui a 7 dias? Você vai dar daqui a 15? 30 dias, para a equipe tentar entender a situação daquele sujeito, né? E aí, bom, vamos ver. Se a família veio com 30 dias e desequilibrou esse acolhido, esse interno, esse paciente, esse cliente, vamos dar um nome, trouxe um problema, você já sabe que a família tem problema. A família desequilibra esse dependente químico. Famílias tóxicas. Demais. E aí o isolamento social, para quem tem família tóxica, foi o que o companheiro falou, para mim veio a calhar, porque eu já estava quase indo embora daqui. Uhum. Né? Infelizmente, nós estamos atravessando essa situação, mas para ele disse, para mim foi bom. Ele falou, só está ruim porque um trabalho que existia não está sendo feito. Ele está com sentindo falta do trabalho que era realizado pela instituição, mas ele não está sentindo falta da família. Porque esse ainda tinha condições cognitivas de ter esse desejo de permanecer lá, conseguir estar lutando. Mas todo mês ele falou, eu tinha problemas aqui quando a minha família vinha. Porque tinha a instituição lá era toda semana. Mas a família desse dependente químico ia uma vez por mês. Ia uma vez por mês. E toda vez que ela ia, ela tinha problema. Né? No primeiro momento, bota 30 dias, aí depois bota ia toda semana. Aí depois, um mês. E toda vez que ia, criava problema. Aí, às vezes, a instituição abria uma exceção por conta de uma série de dificuldades, né, que a família apresentava, mas a família ia para dentro da instituição para desestabilizar um sujeito que tem o cérebro comprometido com uma doença seríssima. Uma doença seríssima. E eu volto a repetir, Marcelo Alves, não uso a fala, o indivíduo tem que querer, porque às vezes ele já perdeu a sua capacidade de decisão. Aí só um ato da providência divina pode trazer esse indivíduo para um certo equilíbrio momentâneo para ele tentar decidir. Porque o dependente químico, a vontade dele de parar de usar é rápida. Entendeu? Marcelo, você deu uma panorâmica da questão da dependência química, origens, efeitos, consequências, falou da questão das comunidades, enfim.
E o que você falaria especificamente, que pontos você poderia dizer que tornaram ainda mais difícil a vida da pessoa com dependência química neste momento com a pandemia, com essas medidas de distanciamento? Quem trabalha em algumas atividades fica em casa, tem gente que não consegue ficar em casa, alguns comércios não funcionam, tem lugar que tem aglomeração e não deveria, enfim. E sobre os efeitos de tudo isso, desse tempo que a gente vai ficar meio isolado, né? Como que vai ficar a nossa cabeça, né? Então, assim, se você poderia falar sobre tudo isso na vida dessas pessoas, seja ela em casa, em família, esteja nas comunidades ou não, sobre todos esses efeitos e essas questões que a gente está vivendo hoje, especificamente, que tornaram mais Eu difícil queria que ainda, né? você voltasse. Eu gostaria que você voltasse ao início da pergunta, que deu uma interferência aqui, eu não consegui te ouvir. A primeira parte, você perguntou, queria que eu colocasse. Então, sobre a situação da pessoa do dependente químico, especificamente sobre esse momento. Você falou da dificuldade, às vezes a origem do problema, falou das comunidades terapêuticas, enfim. Mas especificamente sobre isso que a gente está vivendo hoje, da pandemia, do vírus, essas medidas de distanciamento, né, que causam efeito na vida de todo mundo, seja quem pode ficar em casa, seja quem precisa sair, seja aqueles que estão passeando e fazendo festa por aí, enfim. E os efeitos de tudo isso na nossa mente, não, mas na mente principalmente da pessoa que tem essa dependência. E os efeitos específicos nessas pessoas, de tudo isso que a gente está vivendo. Olha, especificamente para o dependente químico, e eu gostaria de fazer uma abrangência, tá? Para nós brasileiros, eu penso que o grande problema que nós estamos atravessando agora, tá? É não só a quantidade de informações sobre a pandemia, mas o grande problema que eu percebo é a quantidade de contra-informação. Para nós que estamos aqui fora, tá certo? E aí agora eu vou partir para o dependente químico. Vamos partir do ponto que eu tenho uma comunidade terapêutica e você tem uma, você é responsável por uma, eu sou responsável por outra. Você passa a informação que é a correta, certo? E eu, no espaço que eu administro, eu passo a contra-informação. E aí, eu estou usando a contra-informação e você está usando a informação. Aí sai um paciente, por algum motivo que seja, porque tem dependente químico que foi desligado na pandemia. Até porque ele não pode ficar lá preso, né? Não pode ficar detido lá. Não se torna cárcere privado. Mas ele foi desligado por conta de um erro administrativo. Uma norma dessa que tem, certo? E aí ele descumpre a norma. Aí ele é desligado da comunidade terapêutica porque ele descumpriu a norma. Aí eu te pergunto, olha, eu vou fazer uma comparação bem pesada, como você costuma dizer. É a mesma coisa que o cara ser punido porque tá cheirando cocaína dentro do presídio. Como é que a cocaína foi parar dentro do presídio? O efeito prático é que ele vai ficar mais tempo, cada vez mais tempo lá, né? Você está entendendo?
Então, aí esse indivíduo que saiu da sua vem para a minha. Só que o seu paciente, o seu cliente, o seu acolhido, ele veio com a informação para dentro do espaço. Eu recebi. Tá? Eu recebi. O indivíduo quer parar de usar droga. O indivíduo estava na rua, mas esse não estava na rua especificamente, ele veio da sua instituição. Então, se ele estava na sua instituição, ele não está com problema, certo? Ele saiu da sua e veio direto para mim. Aí ele traz as suas informações, que são verídicas, e junta com a minha contra-informação. E o que eu vou fazer com esse indivíduo? Com esse que estava na sua instituição? Se nós aqui fora nós já estamos tendo uma dificuldade muito grande para lidar com esse grande volume de informações e de contra-informações. Então, o dependente químico, a situação é muito complicada nesse sentido. Porque sabe-se lá o que está sendo dito para ele, e de repente ele está querendo até vir embora. Ele chegou no prazo dele, mas ele não pode vir. De repente ele tem uma mãe idosa. Ó, ele tem uma mãe idosa, não tem recursos, tá? Porque o que eu tenho falado muito aqui é daquele que não tem condição financeira para bancar uma clínica de reabilitação, né? Ou uma comunidade terapêutica que cobre um valor maior por possibilitar melhores condições de acomodação, de alimentação, né? Ainda que eu quero até fazer uma ressalva aqui, o pessoal aqui que é responsável pelo trabalho com dependente químico aqui na cidade do Rio de Janeiro, eles têm feito um trabalho muito bom, né? Que diz respeito à alimentação do pessoal, com capacitações, essa coisa toda, né? E isso é muito importante. Agora, a gente só espera que as pessoas que estejam indo para essas capacitações coloquem realmente em prática, né, tudo aquilo que a Anvisa pede, que a OMS pede, que o Ministério da Saúde pede, que a Secretaria Municipal, a Secretaria de Estado, né, de Saúde pede para que seja feito, né? Porque toda vida é importante. Toda vida é importante. Agora, o dependente químico, ele é um ser estigmatizado, que as pessoas não respeitam, porque ele acaba perdendo respeito por ele mesmo, né? A partir do momento em que ele vai de encontro à droga e ele tem a infelicidade de desenvolver essa doença. Eu conheci uma pessoa que usou droga até os 90 anos. Não morreu de overdose, não morreu de uso de maconha, morreu. E num final de semana que ele não tinha usado nada, né? E às vezes a pessoa não desenvolve a doença, né? A gente sabe disso. Então, eu penso que o dependente químico precisa ser mais respeitado. E as pessoas, os que são responsáveis por instituição, eu vou deixar a colocação que eu faço. Você internaria o seu filho na instituição que você administra? Você se internaria nela? Internaria sua filha?
a sua esposa, a sua mãe, você aconselharia ela a se internar num lugar desse? Então, essa é a Não pergunta que eu quero precisam deixar. responder, não precisam responder. Agora, fazendo uma comparação triste com a realidade que nós estamos vivendo, você falou que nem todo mundo desenvolve a doença, né? Claro, porque ninguém sabe, a ciência não conseguiu ainda até hoje descobrir. Não tem como saber qual pessoa vai tomar o primeiro gole de álcool e vai se tornar no futuro dependente químico. Não tem como saber. Desenvolver Tá outras travado doenças aí, a não partir. tá? Tá. Olha aí. Então, conseguiu ouvir? Tá ouvindo? Oi. Que a ciência não tem como, não descobriu até hoje, acredito que não tenha como descobrir, talvez, quem sabe? Qual a pessoa que vai ingerir uma primeira gota de álcool e no futuro ela vai desenvolver dependência? Não tem como saber. É algo que talvez Não, esteja já não chegamos, não chegamos a tanto. pré-determinado, então, de cada um. Então, quando você falou aí que algumas pessoas, mesmo usando muita droga, vai de repente morrer de uma outra causa. Trazendo para o dia de hoje, alguma pessoa mal intencionada que pega essa informação, o que que vão defender? Não tem problema nenhum. A pessoa para quando quer. É falta de força de... Por quê? Se hoje estão defendendo medicamentos que não são comprovadamente, eu digo em nível global, confiáveis, atestados e não só aprovados no sentido de eficácia, mas recomendados na questão que nós estamos vivendo hoje do coronavírus, estão defendendo porque, de repente, né? Não. É assim, se a pessoa não tem mais uma chance de sobrevida, está quase no último suspiro, eu acho que quase tudo é válido. Vamos supor, colocar assim. A você adotar de uma forma geral, aí que está. Quais são os interesses por trás? Da mesma forma que alguém pode usar essa fala que você colocou, e muitos usam, né? Ah, eu bebo sempre quando eu quero, né? Bebo socialmente, porque a pessoa É não tem esse porque entendimento. socialmente, né? Isso. Então ela Social. consegue. Então, mas quem? Quem garante que quem bebe até hoje socialmente, a partir de hoje, não pode desenvolver? Porque vai depender de muitas questões emocionais, não é verdade? Vai depender de muita coisa. E uma coisa que você falou também, falamos do início, né, na juventude, né, o jovem, aquela pesquisa que eu fiz através do seu pedido, que foi muito bom para mim, aprendi que por que algumas pessoas desenvolvem mais ou menos a questão da dependência e tal. Os efeitos da droga no cérebro de quem começa a usar muito jovem são devastadores. Sim. Quase todo mundo começa jovem. Dificilmente alguém experimenta depois dos 20, 30. Claro, é difícil, mas acontece. Agora, por que os danos são tão grandes? Porque geralmente se experimenta jovem, por influência familiar, né? Seja festa ou por causa do mau exemplo das brigas e tal. E nós deixamos informação ainda cerebral. Há pouco tempo eu vi um artigo que diz que cientistas consideram que hoje em dia, para a gente considerar uma pessoa como adulta, é a partir dos 30. Porque até essa idade nós estamos ainda numa formação de caráter, de personalidade e tal. Aí tu imagina uma criança, vou botar 10 anos, vou nem botar Sim. mais jovem. Não vou nem botar 5, porque tem criança que começa a beber com a chupetinha, né, na boca do álcool. Aí, mas bota 10 anos. Coloca 10 anos, a idade média. Imagina uma criança em total formação cerebral, hormonal e tudo mais, começar a usar uma droga, os efeitos disso são terríveis. A gente tem uma sociedade doente. Então, Muito como você falou, a doente, Tatiana também muito falou, doente. cada caso é um caso, tem que ser conhecida a questão da dependência. O que é a droga? O que é uma droga? Os efeitos. Conhecer, né, o que é o dependente químico, o que são as comunidades, qual o tratamento. Estou dizendo assim, para a gente futuramente, quando falar sobre isso, a gente trazer mais outros fatores. Por exemplo, não vai dar para falar hoje, é algo muito sério, importante para a gente falar. Tem a ver com a sociedade, tem a ver com a questão pública, tem a ver com aquilo que é para todos, né? São as políticas públicas na questão da prevenção que deveria existir para que pessoas não usassem a droga ou se cuidem, se tratem para que não venham a cair
na delinquência, criminalidade e virar mais uma estatística aí, né? Infelizmente, no noticiário, né? Pessoas que são Você falou discriminadas, são falou rotuladas. Uhum. muito importante aí, política pública, né? E as pessoas confundem muito política partidária com política pública, É porque né? política, tudo que envolve relacionamentos, acordos, conversas, enfim, tudo que é social entre duas pessoas é política. Ainda que você tenha amor, né, um sentimento e tal verdadeiro, não deixa de ser. Quando você fala, dá licença, por favor, obrigado, tudo isso são ações, gestos politicamente pensados, né? Não necessariamente no mau sentido, né, de interesses, mas é pensado. Tudo que é Porque você pensado, quer né? ver? Político Ah, é para todos. Político significa para para todos. todos, algo comum. Agora, quem fala da política de uma forma como se tudo que tem a ver com política fosse ruim, está falando mal de si mesmo. Porque nós temos comportamentos e atitudes e ações, né, e falas políticas o tempo inteiro. Porque se nós somos seres sociais, sociáveis, somos seres Sim. políticos, não tem como deixar de ser. Então isso, mas a gente vai falar sobre isso, vamos voltar, né, focar mais nessa questão aí. O dependente químico vai estar também, né, fazendo parte do assunto, porque não tem como não fazer, mas vamos focar mais nessa parte, porque aí você vai englobar aquele usuário chamado de, como é que se chama? O, quem usa por lazer, assim, usuário Recreativo. recreativo. Ó, Usuário eu lembro da escola, né, do recreio, né, do recreio, é o é hora do recreativo. recreio. Vamos compartilhar aqui a bebida, a droga, ninguém tem problema com isso. Só que daí pode surgir várias questões, né? Então depois vamos falar sobre isso, né? E poder trazer mais essa consciência das pessoas de assuntos que elas desconhecem porque não tem ninguém próximo e por desconhecerem fazem um pré-julgamento, um julgamento de uma coisa que elas não têm domínio, não têm nem o mínimo conhecimento. E é bom falar com alguém que entende do assunto para poder esclarecer Eu outras tô, pessoas, né? eu estou aprendendo, né? Vivendo esse universo, falo, não falo do local de suposto saber, não tô, eu estou aprendendo, e só que eu tenho aprendido com aquilo que eu tenho vivido, né? Que eu vivi e Uhum. convivi. E como eu não tenho político de estimação, eu também não tenho Uhum. compromisso de estimação com administradores e comunidades terapêuticas que não querem seguir as recomendações básicas do que a Uhum. Organização Mundial de Saúde sugere. Uhum. Entendeu? Isso é um pensamento meu, é uma postura minha e eu vou defendê-la enquanto vida tiver. Sim. Entendeu? Porque eu vou te contar uma historinha aqui. Eu estive numa reunião, eu não vou falar o nome, eu estive numa reunião, num órgão, onde uma pessoa que é responsável por muitas questões da droga me disse em off que era a favor da legalização Uhum. das drogas, mas que ele não podia falar isso. Entendeu? Então, eu penso que a nossa sociedade começa a mudar e as políticas públicas desse tema que nós estamos tratando, que é o dependente químico, a dependência química, ela passa pela política de drogas. Porque a política de drogas atual hoje no país, ela tem um único modelo, que é o quê? Internação, isolamento.
por um período entre 6 e 12 meses. Por que é que nós não buscamos mais alternativas? Por que é que nós temos que foi aprovado agora, que é a abstinência total, que foi aprovado no ano passado? Por que só esse modelo? Não deu para ouvir o que você falou, porque deu uma travada aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Você ouviu até onde? Quando você se abaixou um pouco assim a cabeça e você falou alguma coisa, tudo ali ficou embolado, não deu para ouvir. Quando você falou das políticas de drogas. Eu disse que tá me ouvindo aí? Sim. Eu disse que a política de drogas no Brasil poderia ser bem mais trabalhada. Por que é que nós só temos um modelo, que é o modelo... Internação. Só temos um modelo de internação, abstinência total. Com que finalidade o governo fez isso? Porque nós só temos capacidade para trabalhar com internação? Qual o interesse de manter um único modelo? Um modelo plural proposto pelo governo, né? Por que nós não começamos a colocar restrições mais severas sobre o álcool, que é a droga que mais mata? Não? Amigo, eu vou deixar assim já uma pauta para uma próxima conversa. Vamos marcar para o mês que vem. Vamos entrar exatamente no que você está falando. Política de droga, questão de repressão, questão de tudo relacionado a isso, porque já deu para a gente dar pelo menos uma introdução nessa questão da dependência química para muitos que não sabem o que é a questão da comunidade terapêutica ou casos de recuperação que ainda é usado. Muitos conhecem, mas não sabem muito bem do que se trata, enfim. Porque, para finalizar essa parte da nossa conversa, vou deixar assim um detalhe. Como a gente falou, né? A gente não sabe quem vai desenvolver a dependência, né? Não, a gente não sabe. O dependente ele já é visado, criticado, condenado, crucificado e tudo mais. E quem usa recreativamente, tranquilo, né? É bem visto, até é legal. E eu vou deixar aqui algo que aproveitar esse momento. Eu já fiz uso, muito uso, o muito é relativo, né? Mas vamos colocar assim, de álcool. Já experimentei, ou seja, não falo, eu acho isso, acho aquilo. Já fiz o uso e sei de alguns efeitos da maconha e da cocaína. Para poder dizer que jamais eu gostaria, né, de me tornar dependente. Acho que ninguém gostaria, óbvio. Porque você não tem um controle. Você não sabe. Ninguém acorda. Ninguém acorda num dia e diz assim, eu vou cheirar cocaína hoje, vou me tornar um dependente, eu acordei hoje... Sim. Assim... Deu uma travada no vídeo, mas eu entendi o que você falou. Também como não tem como você falar assim, hoje eu vou usar e não vou me tornar. Não vou me tornar dependente. Não é isso? Não tem como você prevenir, não tem como você prever. Então posso falar de experiência, pode se considerar vários fatores, idade, curiosidade, influência, questão psicológica, emocional, tudo, família, o momento, né? Não importa. A questão é que posso falar um pouco mais do lugar de quem
pelo menos né, por algum momento, teve esse contato. Fora amigos, né? Amigos, colegas, conhecidos vários, né? Que se foram por razões ligadas ao uso de droga, entendeu? Seja pelo uso em si ou por atividades A relacionadas ao quarentena aí, uso. ó. Comércio, né? Comercialização e por aí vai. Sabe que isso aí, né, é uma cadeia que muitos ficam ricos, né? Com a desgraça dos Sim. outros, né? Enquanto muitos estão morrendo, muitos estão enriquecendo em mansões. E esses grandões, poucos são incomodados, né? Ganham dinheiro aqui, né? Às custas da miséria, da morte de muitos, pobres ou não, e vão gastar muito E você seu dinheiro lá viu. fora. E vão gastar vo- seu dinheiro lá fora. Que é o mais, né? Sim. É uma Você incoerência viu a total, né? postagem? Você viu a postagem aí do nosso amigo Naninho aí? Moraes está aí, ó, 40% de aumento no Sim, consumo de álcool na quarentena. sim. Eu vi uma matéria, que eu não lembro a porcentagem, mas eu vi que aumentou o número, a venda, né? Os supermercados, né, constataram esse grande aumento e principalmente por destilados. Destilados têm vendido muito mais. As pessoas isoladas, né? Muitas delas, por várias razões, vou beber para esquecer o problema, para passar melhor esse problema, esse momento, e aí vem a dependência. Então é mais um assunto interessante, mais um tópico que a gente pode tratar. Eu vou encerrar aqui, meu amigo, antes que o reloginho, a contagem regressiva, apareça aqui, e porque esse assunto é interminável, sempre vai ter, né? E a gente Sim, marca sim, sim. futuramente. É um tema inesgotável. Eu sou apaixonado pelo tema, porque estudar esse tema me ajuda nesse processo de cuidar. Ah, a sua conexão não está ficando boa agora no final. Talvez você me ouça, mas tem hora que fica carregando aqui. Aham. Me veio algo para te falar no final, que tem a ver com. Ai, agora, será que fugiu da minha mente agora? É horrível quando isso acontece. Acho que eu não vou lembrar. Que seria tipo uma reflexão para a gente pensar para mais para frente, né? Mas eu não vou conseguir. Tem a ver com essa questão de você não saber quem vai desenvolver, quem não vai desenvolver. Tem a ver com isso, mas eu não vou conseguir lembrar. Mas a gente vai falar novamente sobre isso e sobre a questão familiar, influência, né, tudo mais, números, né, estatística, então tantas coisas interessantes que acho que a gente pode ajudar a esclarecer, informar muitas pessoas aí sobre. Quando você me solicitar aí, me convidar, estarei sempre a postos aqui, porque, como Uhum. eu costumo dizer, eu gosto de meter a mão no vespeiro, né? Eu gosto de botar a mão na panela, balançar. Inclusive também falo do lugar de alguém que teve vários casos na família de pessoas que, né, pelo uso do álcool, né, pela dependência do álcool, o alcoolismo, infelizmente, né, e até do cigarro, né, da questão do tabagismo. Então não tem problema nenhum de falar isso, né? Sem citar nomes, né? Mas já vivi na família perdas por conta, né, da dependência, que a pessoa acaba desenvolvendo por vários fatores familiares, etc., Entendi. emocionais e por aí vai. A gente tem que procurar compreender, né? Olhar o lado humano. Acho que está faltando hoje, em primeiro lugar, independente de lado A, B, C, D, humanidade. Está faltando humanidade para a gente olhar o outro como alguém semelhante a nós, nem inferior, não pior, né? E acho que isso que está faltando. Igualdade da questão de não sermos melhor do que ninguém, né? Não sermos melhores do que ninguém. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir, meu amigo? Tá carregando aqui a sua conexão. Eu acho que eu vou encerrar. Não estou conseguindo ouvir.
Não sei se ele vai voltar. Eu acho que está acontecendo uma a internet acaba aqui em casa. Aí ele acabou saindo, caindo, né, creio eu, né? E eu ia pedir para ele deixar as considerações finais dele, mas não sei como é que tá a conexão, se ele vai conseguir. O tempo aqui também está acabando, né? E eu vou agradecer, por cada pessoa, cada um de vocês que assistiu um pouco, que colaborou, que deixou um comentário, uma colaboração, uma participação. E quando eu tiver uma nova conversa com o Marcelo, vamos divulgar novamente, vamos entrar em outros assuntos que a gente não pôde falar hoje. Agradeço pela audiência de cada um e se inscreva no meu canal, Palestrante Leandro Maia, no YouTube. Ative as notificações para você ficar sabendo de cada vídeo novo, principalmente agora nesse período que eu iniciei e vou permanecer, continuar fazendo essas lives com vários convidados. E dos meus outros vídeos que tem lá, esse mesmo nome você me encontra no Facebook também, se quiser seguir a minha página, Palestrante Leandro Maia, minha página no Facebook. Não é o meu perfil pessoal, eu também tenho, mas estou divulgando a minha página, que é o mesmo nome que vocês me encontram aqui no Instagram, por onde eu estou fazendo essa transmissão hoje. Agradeço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima transmissão. Antes de encerrar, como eu já disse anteriormente, vou aproveitar esse espaço para divulgar um pouco do que eu faço em várias atividades. Então, apesar desse momento de distanciamento, nem tudo a gente vai poder fazer ou executar, porque tem a questão do contato, da entrega, enfim. Mas eu poder fazer o que eu puder fazer à distância, revisão, correção, revisão de textos acadêmicos, enfim, qualquer tipo de texto, no padrão ABNT, aquela padronização, aquela formatação exigida, né, nas universidades, por exemplo, eu faço. Serviço de informática, computador, notebook, manutenção do sistema, limpeza, enfim. E livros, trabalha com livros também, enfim. E palestrante, né? No momento à distância, mas em breve estaremos juntos de novo. Então, está encerrando aqui o tempo, aproveitei ao máximo. Agradeço pela participação de cada um e sigam nas redes sociais. Agradeço e até a próxima.